Fala! Voltamos mais uma vez. Gente, essa é a aula 3. Eu espero que agora a gente termine. Não, sério. Tudo bem que esse regimento é imenso, né? Eu também falo pra caramba, não ajuda, mas assim, vamos terminar agora. A parte final do regimento, eu não dei muita ênfase, porque eu creio que não cai muito, pelo que eu vi da prova anterior. Mas vocês estudem, tá? Pessoal, dá uma olhada. Assim, eu fiz várias linkadas aí com o que eu achei mais importante. Mas dá uma estudadinha. Mas nos exercícios tem o regimento. Então façam e refaçam os exercícios. E quem tem um material aí, só para lembrar, anota as questões que vocês tiveram dúvida, marquem as questões. Que quando a gente for fazer as aulas tipo, no grupo especial sobre as questões, aí a gente vai tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Vamos lá. Título 3 do plenário. Vamos. Do plenário. Cadê meu mouse aqui? Vamos lá. Plenário. Qual a função do plenário? Capítulo 1. O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído para a reunião de vereadores em exercício do mandato. Então, basicamente, gente, o plenário é isso mesmo que ele está falando, né? O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído para a reunião de vereadores em exercício do mandato, ok? As deliberações, todos vocês sabem o que é deliberação? Não? Então vamos explicar. Deliberação é o ato, no caso aí, em si executado, né? É uma... Como posso explicar? É difícil de explicar, mas é uma resolução, ok? É uma resolução que foi tomada depois de ter algum tipo de pensamento, pensou algo, eu vou ter que fazer uma deliberação. Teve um pensamento, uma visualização ali, vamos ter que fazer uma deliberação, vou ter que fazer uma resolução, ok? Então vamos lá. As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos presente, a maioria de seus membros, ou por maioria absoluta ou qualificada de votos, obedecendo a disposição da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal. Então, ela vai obedecer as deliberações, né, que serão o quê? Tomadas por maioria simples de votos presentes, a maioria de seus membros, ou por maioria absoluta ou qualificada de votos. A gente tem que saber isso e ter em mente também, tá, gente? O que é uma maioria simples? O que é uma maioria absoluta? O que é a maioria qualificada? Tem que ter essas questões em mente, porque isso pode cair, tá? Obedecendo às disposições da lei orgânica, não só da lei orgânica, como da Constituição Federal, tá? Eu acho que eu coloquei. Coloquei. Ó, isso aí vocês têm que saber, porque pode cair isso, se eu não me engano, se caiu, não lembro. Mas tem que ter uma noção disso também. Maioria simples, lá, é a que representa o maior resultado de votação dentre os presentes. Então, tipo assim, se eu tenho 500 pessoas presentes, eu tive, sei lá, dessas 500 pessoas que estão presentes, eu tive 251 votos. É minha maioria simples, porque represento o maior resultado de minha votação, tá? 251 votos, ok? A maioria absoluta é que compreende mais da metade dos membros da Câmara. Então, se eu tenho tanto membros da Câmara, a minha maioria absoluta vai ser os que representam, compreendem mais da metade desse total de membros da Câmara, ok? E a maioria qualificada é que atinge ou ultrapassa 2/3 dos membros da Câmara, dos 2/3 dos membros total da Câmara, tá? Lembrando que teve uma maioria qualificada naquele lance lá do impeachment, ou seja, é aquele que atinge ou ultrapassa 2/3 dos membros da Câmara, ok? Legal? Só para fixar isso aí. E o plenário vai deliberar por maioria absoluta. Lembrando, maioria absoluta, fala comigo, compreende mais da metade dos membros da Câmara, matéria tributária, ou seja, quando fala de tributos, impostos e tudo mais, matéria tributária,
Código de Obras, Edificações e outros códigos, Estatutos dos Servidores Municipais, criação, cargos, funções e empregos da administração direta, autarquia e fundamental, bem como sua remuneração, com exceção de serviços públicos. Então, por maioria absoluta tem mais, hein? Isso aí é a primeira parte que a gente está vendo. No próximo relato tem mais de maioria absoluta. Então, por maioria absoluta, a gente vai ter o quê? Matéria tributária, lembra, tributo. Matéria tributária, tributo. Matéria tributária, tributo. Código de Obras, Edificações e outros códigos. Estatuto de Servidores Municipais. Criações de cargos, funções, empregos da administração diretas, autárquica e fundamental, bem como sua remuneração e concessões de serviços públicos Ok? Vamos lá. Concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis, tá? Autorização, alienação, gente, nada mais é que transferência, né? No caso, estou alienando, transferindo meus bens imóveis, tá? Autorização para obtenção de empréstimos de particular, inclusive para autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e lei orçamentária anual. A aquisição de bens imóveis por doação de encargo. Criação, organização e supressão de distritos, subdistritos e divisão do território dos municípios em áreas administrativas. Criação, estruturação e atribuição de secretarias, subsecretarias, conselhos. Rejeição de veto. Realização de operações de crédito para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais. Regimento interno da Câmara Municipal. Alteração de denominação de próprios vias e logadores públicos, isenção de postos municipais, qualquer tipo de anistia. Todo mundo que sabe o que é anistia, beleza? Sabem? Então, gente, anistia nada mais, nada menos é do que você anular uma condenação ou alguma diligência, alguma coisa assim. Você anular algo desse tipo, você está fazendo uma anistia, beleza? Zoneamento urbano e plano diretor. Tá? Que plano diretor também nada mais, nada menos é do que um instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana, tá? Então, tá se desenvolvendo, tá se expandindo, então é um plano de desenvolvimento e expansão urbana. Inclusive, o plano diretor está previsto na Constituição Federal. Quem quiser dar uma olhadinha na Constituição, vai ter esse plano diretor. Gente, então, o que a gente tem que lembrar? Que vai dificultar a nossa vida aí. Porque pode confundir duas situações. A gente pode confundir aí. O plenário deliberará por maioria absoluta, que é isso tudo que a gente acabou de ler, e o plenário deliberará por maioria qualificada. É diferente. Lembrando, como nós vimos, maioria absoluta é que compreende mais da metade dos membros da Câmara. Maioria qualificada que atinge ou ultrapassa 2/3, né? 2/3 dos membros da Câmara. Mais da metade e 2/3. Então, quando tem essa parte de maioria qualificada, vocês podem ver aqui que está ligado mais a parte da Câmara mesmo, tá? Ligado mais a parte dos aspectos da Câmara, entendeu? De sessão, dos aspectos dos vereadores, de funções de vereadores, tá? As outras, quando essa é por qualificado, quando é absoluta, são os aspectos mais gerais, generalistas, tá? Tem isso em mente. Então vamos lá. Deliberará por maioria qualificada. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, destituição dos membros da mesa, emendas à lei orgânica, concessão de título de cidadania iguaçuana da medalha de mérito, inclusive tem lá pro final do regimento tem falando algo disso. Vocês podem dar uma olhada, pode até cair em prova também. Acho que é no título final mesmo do regimento. Tem questões disso também, tá? Da medalha de Comendador Soares ou qualquer outra honraria. De medalha, eu acho que só tem essa de Comendador Soares, se eu não me engano. Aprovação de sessões secretas. Vamos lá.
perda de mandato do prefeito e presidente, perda do mandato de vereador, acolhimento de denúncia contra o vereador, admissão de acusação contra o prefeito, criação de empresa pública, aprovação de votação secreta. Tá vendo? Tudo tá mais ligado à parte legislativa da Câmara. Pera aí, opa. Deu um bad aqui, hein? Tudo tá ligado à parte mais... Isso, mais política, mais ligado à parte de serviços. Pô, isso que tá na cabeça da Câmara, tá? Quando tiver mais ligado a isso, aí vocês... O que eu acho bem, assim, para vocês gravarem é essa primeira parte, tá? Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, destituição de membros da mesa, emendas à lei orgânica. Isso aí vocês têm que gravar, que é uma deliberação por maioria qualificada. Porque essa segunda parte, ligada ao serviço, é só vocês lembrarem do processo de impeachment da Dilma, que teve que ser 2/3. Mais de 2/3. Lembra que foi mais de 2/3? Então aí vocês lembram disso, tu já sabe, ó, tudo que é perda, tudo que é acolhimento, tudo que é admissão, criação, aprovação, já sabe que é isso. Ok? Então o bizu é esse. O mais difícil é essa porcaria aqui. Entendeu? O mais difícil é isso aqui. Isso aqui é o mais difícil. Aí vocês têm que realmente dar uma gravadinha, repete 1000 vezes, que vai. Agora isso aqui é mais simples, mais razoável, mais favorável. Beleza? Vamos para o artigo 54. As deliberações do plenário dá-se sempre por voto aberto. Voto aberto, tá? Não secreto. Aberto. Admitindo-se excepcionalmente a votação secreta mediante requerimento escrito por 1/3 dos vereadores, aprovado pela maioria qualificada nos membros da Câmara Municipal. Então, a regra é voto aberto, mas excepcionalmente a votação pode ser secreta, tá? Durante sessões, somente vereadores, desde que convenientemente trajados, poderão permanecer no recinto do plenário. Isso aí a gente já sabia, né? Tá? Show. Os vereadores são agrupados por representações partidárias, então eles são agrupados por partidos ou blocos parlamentares, cabendo escolher o líder mesmo com apenas um membro. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem o seguinte. Aí tem as atribuições do líder, isso aí não cai em prova não. Mas se quiser vamos dar uma lida, mas não, tá? Indicar a mesa membros da bancada, o bloco para compor comissões, encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 5 minutos e tudo mais. Então, gente, vocês desculpem aí qualquer coisa, vocês desculpem se eu fui rápido, se eu não fui o que vocês esperavam, mas eu dei o meu melhor. Eu tentei fazer de uma forma que todos pudessem entender, até um pouco assim, meio atrapalhado, mas meio divertido, meio doido, mas eu acho que vocês conseguiram, pelo menos, se não entenderam tudo, alguma coisa consegui colocar na cabecinha de vocês. E a gente vai fazer essas questões, são 8 questões da prova anterior, mas eu retorno e falo. É essencial que vocês adquirem o combo de questões. Não só para me ajudar também, gente, que eu preciso de um dinheirinho. Mas não só para me ajudar, não. Mas para se ajudar. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. E eu fiz com muita dedicação. E eu gosto muito, gente, de fazer esse trabalho. Eu crio historinha das questões. Eu adoro fazer questão, né? Sou mais sério, sou mais rígido, mas é algo que eu gosto de fazer, tá? Vamos parar de falar e vamos fazer essas questões aí. Aproveita que a gente faz uma revisãozinha aí, meio que geral. Primeira questão, essa questão foi da última prova, tá? De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, assinale a alternativa que diz respeito ao ato da presidência da Câmara, efetivada por meio de portaria. Olha que a gente falou ali, hein? Não é que danado caiu? O que eu falei? Olha só. Matéria de caráter financeiro, nomeação de membros de comissão temporárias, regulamentação de serviços administrativos, designação de substitutos nas comissões, nomear funcionários da Câmara. Qual é que vocês marcariam aí nessa aí? Nomear funcionário da Câmara, né? Olha só, assinar a alternativa que diz respeito ao ato de presidência da Câmara fechado por meio de portaria. Vamos voltar lá? Então, Ctrl F aqui.
Aqui, ó. Portaria. Ele fala o seguinte, ó. Atos numerados. Regulamentação de serviço administrativo. Nomeação de membros das comissões temporárias. Matéria de caráter financeiro. Designação de substitutos nas comissões. Outras matérias de competência da presidência. Lá. Portaria. Nomear, exonerar, promover o quê? Funcionários da Câmara. Não é isso? Então, o que ele pede na questão? Assinar a alternativa que diz respeito a ato de presidência da Câmara efetivada por meio de portaria. Assinar a alternativa que diz respeito a ato da presidência da Câmara efetivado por meio de portaria. Qual é? Nomear funcionários da Câmara. Nomear funcionários da Câmara. Letra alternativa que é correta, essa aqui. Tá ok, gente? Tá certo? Todo mundo entendeu isso aí? Então vamos lá. Vamos para a próxima questãozinha aí. Questão número 2. Vamos lá. Proceder à chamada dos vereadores na ocasiões determinadas. Isso aí eu não vou nem falar, cara. Não vou nem falar. Eu quero só escutar quem vai me errar uma questão dessa nova prova. Vai, lê aí pra mim. Nas ocasiões determinadas pelo presidente, nos casos previstos no regimento interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, é uma atribuição do primeiro secretário, né, gente? O que eu falei lá? Que o cara que fica falando, BBB, bababá. Lembra do impeachment da Dilma? Lembraram? Então acho que sim. Vamos para a terceira. Conforme o regimento interno da Câmara de Nova Iguaçu, as contas. Gente, tudo que a gente viu, não é possível que vocês não estejam acertando. Acho que vocês estão acertando, porque tá muito fácil. Na mesa comparseão, dentre outros documentos do balanço geral anual, que deverá ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado. Em qual prazo? Fala comigo. Fala com você que você sabe que é 180. Isso! Caraca, viu como tu aprendeu? A gente sai da aula falando, cara, não perdi porcaria nenhuma. Quando faz questões, aprendeu. E não é que aprendeu, cara. Aprendeu. E tá aqui, ó, no meu artigo 40. Ou no meu 40º artigo. As contas da mesa comporceão de balancetes mensais, até o dia 20 do mês seguinte, e balancete geral anual, que deverá ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 180 dias. Caraca, que lindo, gente. Muito bom. Vamos pro quarta questãozinha? Mais uma? Então vamos lá. O plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, constituído para a reunião de vereadores em exercício do mandato, e deliberará por maioria absoluta, lembrando que a maioria absoluta tem que ser por mais da metade do pessoal que está lá na Câmara, né, dos membros da Câmara. Então, o que vai ser isso aí? Quais coisas que vão ser isso aí? Eu já estou até olhando para essa alternativa. Matéria tributária e alienação de bens imóveis. Tá? Vamos botar aqui, ó. Para vocês darem uma visualizada aí bonita. Que essa aqui foi mais dificinha, né? Aqui, ó. Lembra que a gente viu? Maioria absoluta. Opa. Que compreende mais da metade dos membros da Câmara. Aí eu falei, matéria tributária, código, BBB, concessão de serviços, bababá, alienação de bens, rejeição de vetos. Aí nós vimos que tem a maioria qualificada, que nós temos que gravar esses pontos aqui, ó, rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, destituição de membros da mesa, emendas à lei orgânica, e o resto é tudo ligado a mandato, perda de mandato, de prefeito, vereador, acolhimento, admissão, tudo ligado a isso. Então, bem fácil também essa aí, né? Matéria tributária e alienação de bens imóveis. Tá? Tá legal? Tá ok? Tá favorável? Tá? Então, vamos lá.
Conforme o regimento interno da Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu, logo após a posse dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito, procederá ainda sob a presidência do vereador mais velho, lembra que a gente falou toda hora desse cara, dentre os presentes, a eleição dos membros da mesa diretora que será eleita no mandato de quanto tempo? 4 anos. Opa, 4 anos. Vamos lá, vamos voltar? Ó, a mesa diretora da Câmara Municipal será eleita para um mandato de 4 anos. Beleza? Seis. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, a maioria qualificada de votos é aquela que atinge ou ultrapassa qual limite? Cara, a gente acabou de ver isso. Se vocês não souberem isso, eu paro. Por favor, fala comigo. 2/3 dos membros da Câmara. Eu lembro que eu falei assim, 2/3 dos membros da Câmara, não dos presentes, tá? Cuidado, gente, que eles botaram uma pegadinha aí, tá? São 2/3 dos membros da Câmara, não dos que estão presentes, tá? Metade dos membros não é maioria qualificada, é absoluta, tá? Então, 2/3 dos membros da Câmara, ok? 7. De acordo com o regimento da Câmara, interno da Câmara Municipal, Nova Iguaçu, é correto afirmar que, logo após a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, procederá ainda, sob a presidência do vereador mais idoso, dentre os presentes, a eleição dos membros da mesa diretora da Câmara. Não, né? Tá errado. Não tem nada a ver isso. Tá totalmente errado. Vamos para B. A mesa diretora da Câmara será eleita para um mandato de 2 anos consecutivos. São 2 anos? 4 anos, acabamos de ver. A mesa diretora da Câmara será eleita para um mandato de 4 anos. Não 2 anos. O voto dado para o presidente da Câmara não será automaticamente extensivo aos candidatos para os demais cargos de mesas. Não será automaticamente extensivo. Será, né? Automaticamente extensivo aos candidatos para os demais da mesa diretora. Né? É extensivo a eles. Não está totalmente equivocado. Não será admitida a participação de um mesmo candidato em chapas diferentes. Exatamente, está certo. Cada candidato tem que ter uma chapa, né? Não pode ter diversas chapas. Então aí a alternativa correta seria a E. 8. São atribuições do primeiro vice-presidente da Câmara. Aqui vocês já saberiam, gente, que já era a letra B. Porque olha só, lembra que eu falei da Dilma? Lembra da Dilma, daquele cara? A gente fez o bonequinho do cara lá proceder à chamada dos vereadores. Isso quem faz é quem? O secretário, o primeiro secretário, não o primeiro vice-presidente. Então todas as outras funções é assim no primeiro vice-presidente, mas de proceder à chamada do primeiro secretário. Tá? Gente, olha só, obrigado. Deixei 2 frases aí para a vida de vocês, que são frases que eu utilizo para minha vida. Vocês estão aí na luta de concurso, eu estou na luta de passar no mestrado, então a gente está numa luta aí juntos aí, né? E eu deixo uma frase também para a vida de vocês, que são frases que eu utilizo. São frases muito legais que eu utilizo para minha vida também. Reúne em mim mesmo a teoria e a prática. Por quê? É importante você utilizar a teoria. É importante você ler, mas você tem que praticar, cara. Você tem que exercitar, senão você não consegue memorizar, tá? Não há ninguém no mundo que passe em concurso só lendo. A pessoa tem que utilizar a prática, que é a prática que faz memorizar. Tem que exercitar. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Então, é difícil. Eu sei que muitos de vocês trabalham, e eu sei como é duro você chegar do trabalho cansado, querendo dormir, querendo dar atenção para sua família, e você ter que estudar.
Ou então mesmo você que não trabalha ou não estuda, só estuda para concurso, como é difícil você ter aquela pressão da família falando que você tem que passar porque você só está estudando. E mal sabe as pessoas que estudar também tem um peso imenso, você fica saturado, você fica ansioso querendo ver resultados a todo momento. E você também, de ter aí na sua casa seus afazeres, também é doloroso, eu sei disso tudo. Então, mas mesmo assim, gente, nunca percam essa força de estudar, porque no final eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. Então, obrigado aí pela confiança. O pessoal, só lembrando, quem quiser adquirir ainda as apostilas, o material de estudo, vocês podem acessar um dos nossos combos e entrar no site e efetuar o pagamento. Eu tenho certeza que essas questões vão ser assim, salvadoras da pátria aí para essa semana de concurso. A minha dica são 100 questões, vocês têm 5 dias, são 400 questões, né, no total. Se não der para refazer, pelo menos faça 20 questões de regimento, 20 questões de cada, pelo menos, no caso. Vão fazendo aí 20 questões por dia, refaçam, se quem tiver tempo, refaça as questões. Final de semana, quem compra agora, final de semana, o pessoal geralmente não trabalha, fica um dia inteiro fazendo questões se possível. Gente, façam questões. Refaçam as questões. Enjoam de tanto fazer as questões, que eu tenho certeza que vai surtir algum resultado com vocês, tá? Vocês vão ter um bom resultado. Então, refaça as questões. Teve qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, fala comigo. Eu quero ser amigo de vocês. Mesmo que vocês não queiram ser meu amigo, eu quero ser amigo de vocês. Pode me adicionar no Facebook, me manda e-mail, me perturba que eu gosto, entendeu? Poxa, eu não tô achando material de tal coisa, será que você tem? Eu vou fazer o possível. Se eu tiver o material e se eu puder fornecê-lo, eu vou estar fornecendo para vocês, tá? Eu sou bem flexível quanto a isso. Eu quero ver histórias, tá? A gente vai montar depois no site histórias de superação de pessoas que como elas fizeram para passar nos concursos. Então, e se esforça ao máximo. Quem está estudando para a Câmara, mas também está estudando para outro, não capare. Acabou o concurso da Câmara domingo que vem, não sei se é esse domingo que vem o outro, né, que vai ser a prova, se dedique já para outros concursos. Não fiquem parados, estudem. Estudem que uma hora vai dar certo. Muito obrigado de coração. Eu fiz essa aula aí de coração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem estar me mandando aí um Facebook, vocês podem estar me mandando e-mail, podem estar entrando em contato comigo aí de diversas formas e eu vou estar atendendo com o maior gosto, com o maior prazer, tá bom? Brigadão, tamo juntos, vamos, força, foco e fé, independente da sua fé, tá? Muito obrigado pela confiança, até mais. Rapidinho, antes de terminar, tô falando muito, né? Mas antes de terminar, o pessoal que aderiu o material, vamos ter uma videoaula de resolução de questões, sim. Por favor, as questões que vocês tiverem dúvida, vocês me mandem por e-mail. Entra lá no site do Simulando Demanda, ou pode até me mandar pelo Facebook mesmo, que a gente vai estar resolvendo essas questões. Não prometo resolver todas as questões, porque não tem como, acho, não tem nem tempo de a gente resolver de uma forma adequada, sei lá, 200 questões, 300 questões. Então, isso não é uma promessa, tá? De resolver todas as questões, mas as que vocês tiverem dúvidas, pelo menos fazer tipo 1 hora, 2 horas, sei lá, se for de aula só de resolução de questões, sim. Só que essas aulas de resolução de questões não vai ser aberta ao público, porque senão seria uma injustiça com quem aderiu ao material. Vai ser aberta especialmente para quem aderiu ao material. Quem aderiu ao material, me adicione no Face, que eu vou adicionar o grupo secreto lá nosso. Beleza? Abraços, valeu, tchau!